Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $89.300. Bitcoin tem reserva estratégica aprovada, porém cai. O que está acontecendo? Vamos discutir e falar um pouco sobre a importância do dia de hoje. A gente acabou de ter dados de emprego lá nos Estados Unidos que estão fazendo o mercado cair. E temos aí o Crypto Summit, né, um encontro cripto na Casa Branca, que deve responder várias das nossas dúvidas. Então, é um vídeo muito importante, é um dia decisivo e vamos a ele. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje, antes de falar um pouco sobre a reserva, eu quero falar sobre o payroll que acabou de acontecer, tá bom? A gente teve um payroll saindo aí. Ele veio um pouco pior do que o esperado, 151 mil empregos criados, a expectativa era 160, a taxa de desemprego, a expectativa era 4, subiu para 4,1, né? Isso, na teoria, é ruim para a economia, mas não é nada de outro mundo, né? Vamos crer aqui, foram próximos os dados. E também a gente tem aquele outro lado, né? Se é ruim para a economia, o Fed tem que cortar juros mais rápido, né? Então, a gente está vendo aqui, caras, nesses últimos tempos, o mercado como um todo começar a acreditar em mais cortes de juros, né? Então a gente pode ver que em dezembro, aqui nesse momento, olha só, 32,9% já acredita em 3 cortes. Vocês lembram que há um tempo atrás tinha muita gente acreditando que nem corte a gente ia ter? Né? Isso se dá em boa parte com as preocupações em relação à economia. E um payroll mais fraco, né, com um desemprego mais forte, isso pode gerar mais cortes de juros. O que o mercado está interpretando aqui, na minha opinião, é que não foi tão fraco assim. Né? A situação não está tão ruim assim para a gente já ter que cortar uns juros em março, por exemplo. Então o mercado acha que a gente já vai cortar juros em maio ou em junho. Tudo bem? Então é por isso que eu acho que a gente está tendo essa reação meio indecisa do mercado, mas caindo. Né? A gente teve uma reação positiva no começo, ou seja, o mercado aqui deu até uma caidinha de 0,2, depois subiu 0,7, né, e agora tá caindo, e agora tá caindo aqui até mais, né, caindo 0,25. A Nasdaq, a mesma coisa, deu uma pumpada, depois deu uma dumpada. O Bitcoin parecido, né, o Bitcoin, ele subiu para cima dos 90, agora voltou para onde estava antes. O Bitcoin tá até um pouco mais fortezinho, digamos, mas nada demais, né. Então entendam que esse payroll fez preço hoje e ele vai fazer preço ao longo do dia. Se a gente vê um S&P 500, abertura em 5 minutos agora, começar a tancar para baixo aqui, começar a dumpar e te ver o S&P 500 abaixo dos 5.700 pontos, formando novas mínimas para fechar um semanal terrível, cara, seria um mau sinal, né? Seria a pior semana em bastante tempo, tá bom? Então aqui a gente teve aquela semana de setembro que a gente perdeu 3,9%, teve aquelas quedas de agosto ali, 2,6%. Cara, essa semana aqui seria uma semana de... Se a gente fechar abaixo dos 5.700, abaixo de 4,5%. Não me lembro a última vez que a gente teve uma semana assim, galera. Sinceramente. Então a gente pode estar diante da pior semana desde 22 aqui, talvez, cara. Desde 22, caras, né? E o Bitcoin, caras, assim, não tá tendo uma semana tão ruim, né? Se eu soubesse que a gente ia ter a pior semana desde 2022, cara, eu achava que a gente estaria bem mais abaixo, né? Mas aparentemente a gente já caiu bastante nas últimas semanas, pegou liquidez. Então entendam que essa abertura agora do S&P 500, se começar a ver abaixo dos 5.700 pontos, problemas, o Bitcoin pode continuar a queda, tudo bem? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar com vocês é em relação à reserva estratégica de Bitcoin, né, caras? Em relação a essa reserva estratégica, eu tenho alguns pontos para falar com vocês, tá? Então, o primeiro deles é que, realmente, caras, foi uma reserva um pouco decepcionante, assim. Quando a gente analisa o que a gente poderia ter e o que nos foi entregue, a situação tem 3 pontos aqui que eu gostaria de destacar, tá bom? O primeiro é que a reserva, pelos que eles falaram, e assim, não tem nada completamente consolidado, aparentemente eles vão explicar melhor hoje nessa conferência cripto, mas parece que vai ser feita apenas pelos bitcoins confiscados pelo governo, que são aqueles cerca de 200 mil. Ou seja, não fala nada de novas compras. E isso pesou um pouco, cara. Ou seja, não vai ter dinheiro novo entrando do Estado comprando.
né? E pegou meio mal pra mim, porque se for realmente só isso, por que eles demoraram 70 dias pra fazer isso, cara? Se era só mudar o nome dos bitcoins que vocês roubaram das pessoas pra virar reserva estratégica, podia ter feito isso no dia 1, né? Então foi um ponto meio chato aí. Outro ponto, em relação a ativos digitais, né? Não sei porque o Trump tweetou aquilo no carnaval, né? Falando de Solana, falando de ADA, falando de Ripple, falando de ETH, sendo que o governo também não vai adquirir nenhum ativo de outras criptomoedas, só vai manter ativos confiscados. Cara, como assim? Se vocês têm Solana, Ripple, ADA o suficiente para fazer uma reserva com os ativos que vocês confiscaram, que vocês roubaram? E mais do que isso, cara, isso pra mim é quase um incentivo pro governo ir lá e confiscar, né? Se vai ficar pra reserva, agora eu vou confiscar tudo aqui. Então não acho que criou um incentivo legal pra reserva, tá? E o terceiro, que o governo pode desenvolver estratégias de aquisição sem custos para comprar Bitcoin, né? Porque seria um delta neutro, né? Eu teria que vender alguma coisa aqui para comprar Bitcoin, teria que vender alguma coisa para... Cara, aí tem muita gente na esperança que o governo vai vender ouro para comprar Bitcoin. O governo tem ouro há centenas de anos, nunca vendeu. Vocês realmente acham que ele vai vender para comprar Bitcoin? Então, eu acho que não é por aí, né? Posso estar enganado e a gente pode ter a confirmação dessa, vou vender um pouco de ouro para comprar Bitcoin nessa conferência hoje, mas eu acho extremamente improvável, né? O governo nunca fez isso, porque ele faria agora. E vou além, né? Eu gostaria que a gente tivesse, nessa reunião que a gente vai ter na Casa Branca, uma visão clara do que é essa estratégia de delta neutro, o que eles vão fazer ou o que eles não vão fazer de uma vez, né? Para tirar essa incerteza do mercado. Então são 3 pontos assim que eu não gostei e são 3 pontos que eu acho que podem ser explicados melhor hoje. Se a gente, se não for isso aqui, a gente, tiver uma estratégia realmente viável para comprar novos bitcoins, a gente tiver uma estratégia viável para comprar outros ativos digitais para fazer esse estoque que o governo quer, beleza. Se for só confisco, eu acho que os incentivos estão errados, eu acho que todo esse auê da reserva aí foi um pouco hypado demais, porque para mim, se for isso, a única coisa que eles fizeram foi mudar o nome dos bitcoins que eles roubaram e agora é a reserva oficial deles, tá? Então, na minha opinião, no curto prazo, obviamente não foi positivo, mas no longo prazo, cara, eu acho que a gente... Foda-se o governo dos Estados Unidos, o Bitcoin é muito maior do que qualquer político ou qualquer governo ou qualquer coisa. A gente investe em Bitcoin justamente para nos proteger dos governos. Então, no longo prazo, não muda nem um pouco a minha perspectiva para os fundamentos do Bitcoin, obviamente. E tudo bem, a gente pode ter menos entrada de capital na bull run? Pode, mas não é por isso que a bull run não vai acontecer, tá bom? Então, eu acho que não caiam muito em narrativas, eu acho que, beleza, no curto prazo foi ruim, vamos ver se a gente tem notícias melhores com a conferência de hoje, tudo bem? Show de bola, entendendo isso, vamos para uma análise aqui do Bitcoin, que é o que mais importa, tá? E o Bitcoin, como eu disse para vocês, caras, na minha opinião, ele tá numa retração do movimento de alta, é a mesma coisa que aconteceu quando a gente teve a queda ali, né? Inclusive as quedas foram parecidas, né? A gente chegou a ter uma queda aqui de 34%, agora a gente já teve uma queda aqui de 29%, são quedas parecidas, né? E na minha opinião, abaixo aqui dos 87, 86 mil dólares é a zona de compra pensando no longo prazo no Bitcoin, tudo bem? Tudo isso aqui é uma zona de acumulação clara para mim. No curto prazo, caras, beleza, no curto prazo a situação é um pouco indefinida, a gente tem alguns volumes grandes no fundo, mas deixou aqueles volumes feios no final de semana. Então a situação é um pouco indefinida, né? Então, na minha opinião, o que eu fiz aqui, caras, depois daquelas notícias ruins ontem? Eu coloquei um stop no 0 a 0 no long que a gente abriu no Bitcoin nos 80 mil dólares, né? Dentro do programa de membros, a gente comprou Bitcoin nos 80 mil dólares, né? Não só para investimento, mas também abrimos um long aqui. Então, esse long, a gente já colocou o stop aqui no 0 a 0 nesse fundinho, tudo bem? Então, perdeu esse fundinho, a gente vai sair desse long, mas obviamente que eu não vou vender meus bitcoins de longo prazo. Afinal, perder esse fundinho aqui, a gente deve ver um bitcoin mais abaixo. Talvez uns 70, né? A gente tem suportes nos 74. Ali a gente deve olhar para comprar mais para o longo prazo.
tudo bem? Então, uma diferença aqui de um curto ou médio prazo, de um position trade que a gente fez no Membros, para um investimento, né? Não cogitaria vender Bitcoin em hipótese alguma agora, tá bom? O momento de vender Bitcoin, vocês sabem quando foi, é na alta, não é na baixa, tudo bem? E é justamente essa a nossa estratégia. Se vocês voltarem nos nossos vídeos ali em novembro, dezembro, vocês vão ver a gente vendendo Bitcoin e a galera nos comentários disputa com a gente. Agora a gente está comprando e a galera também tá puta com a gente. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? O que a gente sempre fala com vocês. Normalmente, a maioria tá errada, Bitcoin tá em suporte, Bitcoin tá em medo, extremo medo, né, nas últimas semanas. Então eu acho que de maneira muito clara estamos numa oportunidade, né? Inclusive quando a gente olha o Fear and Greed do CoinMarketCap, que tá trabalhando bem, né, desde que ele foi criado, a gente tá na maior oportunidade da história, tá bom? Maior ainda do que a oportunidade que a gente teve quando a gente caiu ali em agosto para os 49. Então, agora a gente não tá, mas a gente teve nos últimos dias, né? E nas mínimas. Então, na minha opinião, caras, oportunidade clara, Bitcoin em suporte em extremo medo. E vou além, né? Os nossos indicadores performando, mostrando acumulação, né? Então, quando a gente pega aqui... Quando a gente pega aqui, estamos na mínima histórica do CVD. Então, isso mostra que a galera continua acumulando. Nós vamos chegar a 50 bilhões de dólares, caras. Né? Nós estamos aqui nesse momento a 48,8. Isso é muito bom, isso é combustível para a gente continuar subindo, tá bom? Outro ponto importante, quando a gente olha o curto prazo aqui, caras, o curto prazo tá um pouco mais complicado, né? O curto prazo a gente não consegue demonstrar força, a gente precisaria romper algumas zonas mínimas aqui para começar a nossa conversa de força no Bitcoin. Eu acho que a primeira zona seria a região aqui dos 91 mil, eu vou dizer 91.500, que foi quando começou, teve a notícia da reserva, tá bom? 91.500 seria a primeira zona. E se a gente passar daqueles 95, 96 que eu falei ontem, caras, aí eu acho que a gente começa a ficar legal, porque aí todas as tendências vão para alta, né? E a partir daí a gente assumiria uma tendência completa de alta em todos os tempos gráficos, rompendo o padrão de continuação para cima. Mas a partir daí fica tudo lindo, tudo bem? Mas não tô falando que vai ser fácil esses rompimentos, não, até porque no curto prazo os indicadores estão um pouco confusos. No longo, o caminho é simples, é para cima. No curto, a gente não tem aumento de open interest nos movimentos, tá bom? Ou se tem, são aumentos muito tímidos. Ah, subiu aqui, então é um aumento muito tímido. Eu precisaria de um aumento mais significativo de open interest para eu olhar e falar, opa, voltamos para uma tendência forte de alta, né? Então, por enquanto, o curto prazo, ele me dita um pouco de incerteza, ou seja, eu não vou fazer um long no curtíssimo prazo no Bitcoin, né? O long que a gente fez foi dos 80 para pegar até 120, me entende? Então eu não faria um long agora nos 89 para buscar os 96, até porque, como eu disse para vocês, no curto prazo a nossa tendência é de baixa, a gente tem resistências acima, e mais do que isso, caras, hoje a gente pode acabar o dia com o Bitcoin nos 80 ou nos 100, tranquilamente, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ter esse Crypto Summit e eu espero que responda essas minhas 3 indagações que eu coloquei no começo do vídeo e que nos dê mais notícias relacionadas a cripto. Então pode ser algo muito, muito positivo, mas ao mesmo tempo, se não tiver nada novo e a reserva realmente foi essa bosta que apresentaram, a gente vai ter problemas, tá bom? Então, é aquela coisa, caras. O dia de hoje deve ser volátil, então tomem cuidado, não alavanquem demais, porque eu espero bastante volatilidade aí, tudo bem? Dependendo dessa volatilidade, eu faço um vídeo hoje à noite ou amanhã de manhã. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Valeu.